Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 28 de novembro, vamos que vamos. E você vai ver nesta edição: no México, gangues de traficantes lutam por influência e poder, mas jovens cristãos querem ser mensageiros da paz. E mais, ajude a campanha Natal Solidário no Paquistão. E veja também como colaborar com a campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal aqui em Petrópolis. E ainda, no quadro Perguntar Não Ofende, desta terça-feira, o pastor Renan Dias responde: o que é a bênção apostólica no final do culto? E no Mulheres de Fé, desta terça-feira, vamos rever o bate-papo com a missionária Tânia Leal. Tudo isso depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. No México, gangues de traficantes lutam por influência e poder, mas jovens cristãos querem ser mensageiros da paz. Vamos conferir essa linda história. Mandaram um jovem para a igreja. Quando eu terminei de pregar, fui para o meu escritório e ele veio atrás de mim. Então ele fez um movimento e me mostrou que tinha uma pistola nas mãos. E ele disse: "Eu vou te matar com esta arma." No México, as gangues de traficantes lutam por poder e influência. Elas também ameaçam pastores e igrejas e cobram dinheiro em troca de proteção. Quando essas comunidades se opõem publicamente à violência e às drogas, devem esperar o pior. Contudo, os cristãos querem ser mensageiros da paz e trabalhar para o bem da sociedade mexicana. Meu nome é Tito Aguilar, sou de Ciudad Juárez, Chihuahua. Sou pastor nessa cidade e represento cerca de 25 igrejas na área. Nossa comunidade é um lugar muito perigoso. A igreja é pressionada pelo Estado e perseguida pelos traficantes de drogas. Os satanistas da região queimaram o primeiro templo que tínhamos construído. Ainda assim, nós amamos muito a nossa cidade e estamos neste lugar para honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que começamos a abrir alguns centros de distribuição de comida em lugares marginalizados para ajudar o povo, as crianças sem teto, sem esperança e sem fé. Em Juárez, há bairros comunistas onde nem a polícia consegue entrar. São totalmente fechados. As pessoas andam armadas
E se alguma patrulha entrar, eles queimam os carros. Ali eu pedi um terreno e o chefe do bairro me perguntou: para que você quer isso? Eu respondi: quero abrir um centro de distribuição de comida aqui. E ele me perguntou: quem é você? Respondi: eu sou pastor. E quando falei isso, me deixaram passar. O chefe era um homem de cerca de 30 anos. Usava botas exóticas no valor de 400, 500 dólares, anéis de diamante, pulseiras e relógio de ouro. Ele me disse: você está vindo aqui para abrir uma igreja? Você não percebe que eu posso te matar? Você não vai sair daqui vivo. Então eu perguntei: e quem é você? Eu sou o líder aqui. Ele respondeu: e de onde você tirou as botas? Esses anéis, as joias que você usa? Você roubou isso dessas pessoas. Isso é o que o comunismo faz. Rouba o povo. Eu já fui comunista também. Eu mergulhei no comunismo pensando que dessa forma eu poderia ajudar as pessoas pobres, mas estava errado. É isso que me move. Ajudar as pessoas sem pedir nada em troca. Não vou construir uma casa para você se tornar cristão. Não. Nós queremos apenas mostrar às pessoas o amor de Cristo. Eles me agarraram, me levaram para fora e queriam me matar. Mas eles não conseguiriam fazer nada. Por quê? Porque eu acredito em um Deus de poder. Quando eu estava na escola, era ensinado sobre o comunismo. E mais tarde me tornei um líder do movimento comunista. Eu fiz muitas coisas ruins e horríveis. Mas os funcionários do governo nunca me pegaram. Eu pensava que a sorte estava a meu favor. Estávamos dispostos a dar nossa vida por essa causa. Colocar uma bomba em nós, morrer com essa bomba, morrer em um assalto a um banco ou em um sequestro. Por quê? Porque para nós, Karl Marx, Lenin, Engels, Che Guevara, Fidel Castro eram nossos ídolos. Era assim que a minha vida girava, cada vez mais em torno do terrorismo. Assaltos a bancos, sequestros, etc. Quando me convidaram para traficar drogas, eu recusei e deixei o movimento. Então fui ficar com a família da minha esposa, Lídia. Mas lá também traficavam drogas e me ensinaram como contrabandear para os Estados Unidos. Então, montei minha própria gangue e começamos a transportar droga para Colômbia, Guadalajara, Chihuahua, Ciudad Juárez, El Paso, Miami, Los Angeles, para muitos lugares. Em uma operação envolvendo um negócio de heroína, de $1 milhão, fui enganado. A pessoa para quem vendi era um agente do FBI, então fui preso. Mas eu tinha 2 advogados da máfia e eles disseram: é importante que você se comporte bem para pegar apenas 40 anos de prisão, caso contrário você nunca sairá. Eles apreenderam seu dinheiro, as drogas, eles têm as pontas de cigarro com suas impressões digitais, eles têm amostras do seu cabelo coletadas no hotel. Será impossível sair antes dos 40 ou 90 anos. Um domingo, enquanto estava deitado na minha cela, um homem chamado Guilhermo chegou e perguntou: alguém quer receber a Cristo? Ouvir a palavra de Deus? Eu respondi: eu quero. Ainda que eu não acreditasse, lembrava as palavras do meu advogado e pensava na forma de enganar o governo dos Estados Unidos e sair. Então eu disse: sim, sim, e aceitei a Cristo sem acreditar em Deus. E ele disse: eu vou te discipular. Ele vinha 3 vezes por semana e me ensinava a palavra de Deus e até me deu uns certificados de reconhecimento que guardo até hoje. Eu comecei a pregar e a servir as pessoas na prisão, mesmo não acreditando em Deus. Enquanto isso, minha esposa orava. De manhã, de tarde e de noite. Senhor, apague toda a evidência contra o Tito. Senhor, dê uma chance ao Tito. Senhor, tire o Tito da prisão. Ela veio até mim e me disse: no último dia do julgamento, você sairá. Eu perguntei: os advogados lhe disseram isso? E ela respondeu: não, eu não os conheço mais. Eles só querem dinheiro. Então por que você está dizendo que eu vou sair? Porque estamos orando. Eu comecei a rir e disse: bom, espero que você não se decepcione com seu Deus.
No tribunal, os funcionários do FBI foram chamados como testemunhas perante o juiz para confirmar que eu vendia droga para eles. Mas eles disseram: eu nunca vi este homem e nunca fiz um acordo com ele. Estavam ali todos os vídeos, as pontas de cigarro, cabelo, tudo foi analisado. Os vídeos foram mostrados e eu não estava em nenhum deles. As impressões digitais nas pontas de cigarro não eram as minhas. Mas eu não conseguia dar glória a Deus. Não acreditava que Deus tivesse feito um milagre por mim. Eu pensava que a sorte estava a meu favor. Quando saí da prisão, minha esposa disse: vamos agradecer a Deus por tirá-lo de lá. Mas eu respondi: não, Deus não tem nada a ver com isso. Ou será que ele é a favor dos traficantes de drogas? Como eu era político na época, tesoureiro da administração municipal, eu perdi tudo. Eu não entendia que Deus, por sua graça, tinha me livrado em 3 meses. Então saí cheio de ódio, cheio de vingança. Eu queria matar quem me colocou na prisão. Eu não dormia à noite, andava pela casa como um louco, tinha dores de cabeça e nos ossos, de tanto ódio. Na minha mente, matei esse homem 1000 vezes. Uma colega, comandante da Liga 23 de Setembro, um grupo terrorista, também tinha se tornado cristã. E ela trouxe o evangelho para minha casa. Eu era comunista. Eu não acreditava em Deus. Mas aquela mulher veio me falar sobre Cristo. Ela disse: receba a Cristo. Eu falei: eu não posso aceitar nada que eu não conheça, algo que não existe. Por quê? Porque eu fui moldado pelo comunismo. Então ela disse: podemos fazer uma oração juntos, mas você tem que fazê-la com todo o seu coração. Eu respondi: eu posso fazer isso, mas sei que nada vai mudar na minha vida. Enquanto orava, senti algo que nunca tinha experimentado. Foi assim que aquela singela oração tocou profundamente a minha alma, o meu espírito e a minha pessoa. Entrei no meu quarto, comecei a chorar, não conseguia parar. Me deitei e dormi, ainda vestido. Quando aquela mulher me mostrou Cristo em minha vida e me mostrou que Cristo perdoou todos os meus pecados, eu senti uma imensa paz em meu coração. Agora eu podia perdoar aquele que me traiu. Na manhã seguinte, acordei totalmente vestido com paz em meu coração. Então eu disse à minha esposa: Deus realmente existe. Sinto paz no meu coração. A partir de hoje, serviremos a Deus. Não sabíamos nada sobre cristãos, nada sobre pastores, nada sobre igrejas cristãs. Nada mesmo. Apenas começamos a convidar as pessoas para ler a Bíblia. Eu li sobre como Jesus ajudava os necessitados, orava pelos doentes, ele tirava do próprio pão para dar aos famintos e muito mais. Eu pensei, isso é exatamente o que quisemos fazer sempre. E assim começamos um primeiro centro comunitário com recursos próprios. Fizemos uma pesquisa socioeconômica para descobrir quem realmente precisava de ajuda. Crianças, mães, mulheres trabalhadoras na fábrica têxtil, prostitutas, mães solteiras que iam trabalhar e os filhos ficavam sozinhos em casa e não iam para a escola. Começamos a dar-lhes aulas bíblicas e estudos. Temos visto uma mudança tremenda. Crianças que estavam destinadas a se tornarem delinquentes, traficantes ou até mesmo viciadas em drogas, encontraram um bom caminho. Conseguimos ganhar as mães dessas crianças para Cristo. Por quê? Porque elas viram a mudança em seus filhos. Mostrando o amor de Cristo, conseguimos influenciar positivamente a sociedade. Mas o tráfico de pessoas, o tráfico de drogas e a extorsão estão prejudicando o nosso povo. E eles não apenas extorquem empresas e lojas, mas também igrejas. Pastores são ameaçados e maltratados. Eles sempre mandam um deles, um tipo de olheiro,
lá na igreja. O motivo? Para que um esquadrão especial invada a igreja 10 ou 15 minutos antes da oferta. Eles vêm com algumas sacolas e tomam relógios, carteiras, anéis e todo o dinheiro que as pessoas carregam. Mandaram um jovem para a igreja. Quando terminei de pregar, fui para meu escritório e ele veio atrás de mim. Então ele fez um movimento e mostrou que tinha uma pistola nas mãos. E ele disse: "Vou te matar com esta arma." Então o Espírito Santo falou comigo e disse: "Diga que ele foi estuprado por um parente muito próximo na sua vida." Ele disse: "Sim, como você sabe disso?" "Porque Deus me disse." Ele continuou: "Meu pai me estuprava. Ele era viciado em drogas. Eu tinha uma arma como essa e um dia acabei com ele. Deixei o corpo lá nas colinas. Eu matei meu pai." Comecei a falar com ele sobre Jesus. Ele aceitou a Cristo e abandonou o crime organizado. Era muito jovem. Cerca de 240 pastores de Ciudad Juárez já cruzaram o rio fugindo para os Estados Unidos. Recentemente, um pastor, um amigo, veio me ver. Ele é um homem alto e forte e tinha uma igreja de 60 membros. Eles o sequestraram, amordaçaram e levaram para o chefe da comunidade. Era um bairro pobre. Eles bateram nele e disseram: "Fecha a igreja, senão nós a usaremos. Você pode continuar pregando, mas vamos plantar uma pessoa na igreja vendendo drogas." Então o irmão veio até mim. Eu apenas disse para ele: "Irmão, vamos orar. Faremos vigílias de oração." Ele disse: "Não, irmão." Ele veio de Durango, que fica a cerca de 700 quilômetros de Juárez. Então ele voltou para sua cidade e não quis mais nada com a igreja. Se você, como pastor, não acredita e confia em Deus, isso também afeta seus membros, seu bairro e a congregação. Nossa igreja tem cerca de 600 pessoas. Eu digo a elas: se alguém ligar para você e quiser extorquí-lo, ou você receber um pedido de resgate, não responda. Venha até mim e eu lhe direi o que vamos fazer. Uma mulher da minha igreja tinha 3 salões de festas. Na segunda-feira, pela manhã, por volta das 7 horas da manhã, uma carta foi colocada debaixo da sua porta. Eles queriam cerca de $500 mil. Para começar, seriam uns $50 mil por mês ou seus negócios seriam queimados. Eu disse para ela: "Nós não vamos pagar. A nossa estratégia é orar. Oremos por cada um de seus negócios." No sábado ficamos esperando alguma reação, mas ninguém apareceu. Nunca mais voltaram a falar com ela. Nunca mais enviaram uma carta. Quando você lê as Escrituras, descobre que a arma mais poderosa de um cristão é a oração. Paulo diz em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, "Orai sem cessar." Orar é como uma conversa íntima com um amigo. Eu experimentei isso quando fomos ameaçados e quando meus filhos foram sequestrados. Eu orava: "Senhor, leva-me para onde ele está, guarda a vida dele." Então entrei no carro e comecei a dirigir. Na rodovia eu ouvia uma voz: "Atravesse 3 becos e pegue a segunda rua." No segundo beco sem saída eu ouvi: "Vire à direita, e lá no fundo está seu filho." Não houve erro. Cheguei onde meu filho estava. Meu filho ficou espantado: "Pai, como você sabia?" O telefone dele estava sem bateria e eu não tinha como carregá-la. Essa é a forma que conheço a Deus. Em tempos difíceis, o Senhor é um amigo. Onde está Castro? Onde está Che Guevara? Onde está Karl Marx? Onde está Lenin? Onde estão esses homens comunistas que proclamaram que queriam mudar o mundo e não conseguiram nada? Eles morreram e não ressuscitaram.
Eu sei quem é Jesus Cristo. Eu sei quem é o Espírito Santo. Quando falo com os pastores no México, é assim que falo com eles. Se antes eu estava disposto a dar minha vida por meus modelos humanos, como não entregá-lo por Cristo? Quando falo com outros pastores, tento encorajá-los e passar a eles a confiança que tenho em Deus, a fé que tenho em Deus, a proteção que tenho em Deus. Eu lhes digo, se Deus prometeu estar conosco, então vocês não precisam ter medo dessas pessoas. Eles dizem, você está louco, irmão? Não, eu não estou louco. Eu só acredito na palavra. Deus me deu muita graça e acabei de reunir 600 pastores. E assim, finalmente conseguimos criar unidade entre os pastores. Aqui está o que fazemos juntos. Nos encontramos um dia e oramos em uma praça no centro da cidade para afirmar nossa unidade e pedimos a Deus que nos ajude. Um dia, enquanto orávamos, um líder do crime organizado veio nos extorquir. Quando eu estava na porta da igreja, ele chegou e me perguntou, você é o pastor? Sim, eu sou o pastor. Ele disse, precisamos de cerca de $500 até segunda-feira. Vamos recolher essa soma aqui todas as segundas-feiras. Eu perguntei, quem é você? Ele respondeu, sou Azteca, que é um grupo criminoso da cidade. Eu disse, diga ao seu chefe para vir me ver pessoalmente. Não apoiamos o crime. Ele disse, se você não pagar, vamos incendiar sua igreja. Ele foi embora e voltou depois de 4 ou 5 meses, em um carro velho com 4 homens. Então eu orei, Senhor, cobre a minha vida, que aconteça segundo a sua vontade. Caminhei até o homem e perguntei, o que você quer? Ele disse, acalme-se, tem uma mensagem do meu chefe. E qual é a mensagem? Ele disse, para não se preocupar, você não tem que pagar. Por que não tem que pagar? Fomos queimar a sua igreja 3 ou 4 vezes. Toda vez que fomos, encontramos homens grandes, vestidos de branco, com armas gigantes, que nós não conhecemos. E saímos correndo. Vocês têm aqui gente muito poderosa e não queremos problemas com seu povo. Quem eram? Eram anjos. Temos nosso tempo na terra para servir a Deus, para fazer o propósito que Deus tem em nós. Não é sobre o meu propósito, é sobre o propósito de Cristo em nós. Jantamos em família na casa do meu filho no domingo. Então ele disse, eu tenho que pegar um carro, mas ele não voltou mais. Sabíamos que algo tinha acontecido. Na segunda-feira, recebo uma ligação dos sequestradores dizendo, pastor, sequestrei seu filho e quero $80 mil. Se você não nos der o dinheiro, vamos decapitá-lo. Eu respondi, então corte a cabeça dele, porque não há dinheiro. Ligaram novamente no dia seguinte e disseram, aqui está seu filho. Fale com ele agora, porque vamos matá-lo. Ele chorava e falava, papai, papai, eles vão me matar, porque você não quer pagar. Eu não tenho dinheiro, você sabe disso. Me ouça, aguente a dor, peça perdão a Deus pelos seus pecados, vença aquele que quer matar você e vença a morte e vá para Deus. Minha esposa é diabética, estava muito aflita. Depois que eles colocaram meu filho no telefone para se despedir de nós, ela estava em um desespero e muito angustiada. Eu disse, calma. Tudo está nas mãos de Deus. Isso foi muito radical. Mas a palavra em nenhum lugar nos diz que não passaríamos por provas. De fato, meu filho está preso agora. Se você é sequestrado, não denuncia e fica calado, você é considerado cúmplice do sequestro e aí é detido e levado para a cadeia como se fosse um sequestrador. Mas eu tenho esperança de que Deus vai tirar meu filho de lá. Deus jamais erra e Ele não brinca com nossos sentimentos ou emoções. Existe uma razão para essas coisas acontecerem em nossas vidas. Tenho certeza de que o que está acontecendo e o que está por vir tem um propósito de Deus para a vida do meu filho. E para a nossa vida também.
Irmãos do Brasil, eu gostaria de pedir a vocês do fundo do meu coração, por favor, orem por nós. Que Deus tire o medo e a ansiedade dos cristãos no México. Que Deus coloque essa confiança viva e poderosa em cada pastor de nossa cidade. Se nos unirmos e vocês se juntarem à nossa oração, conquistaremos nossa cidade. Veremos uma mudança na atmosfera espiritual. Veremos a glória de Deus revelada em nossa cidade. Agora parece que o crime se apoderou da nossa cidade, mas eu creio que o nosso Senhor Jesus Cristo é mais forte e mais poderoso. Meus irmãos, nós os amamos e os abençoamos da nossa cidade Juárez. Deus os abençoe. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. 1 Timóteo 6, verso 10, verso 11 e verso 17 e 18. A Portas Abertas atua em mais de 60 países onde milhões de cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo. Muitos são ameaçados e até mortos. Para conhecer mais sobre a realidade da igreja perseguida, acesse o site portasabertas.org.br. Parabéns a este lindo trabalho da ONG Portas Abertas. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. E no quadro Perguntar Não Ofende, o pastor Renan Dias responde: o que é a bênção apostólica no final do culto? A bênção apostólica ao final do culto é a bênção de Deus, declarada por um ministro de Deus sobre o povo de Deus. Então, minha resposta, vocês perceberam, tem 3 partes. A bênção é de Deus. Ela não pertence ao ministro. Ela não é da igreja. Ela é bênção de Deus. Esteja você no Antigo Testamento, lendo sobre a bênção araônica, ou esteja você lendo o que Paulo escreveu ao final de 2 aos Coríntios, a bênção apostólica, eles estão falando da bênção de Deus. Então a bênção é do Senhor. Só que ela é ministrada ou declarada por um ministro de Deus.
E é aqui que talvez more o problema para alguns, porque eles vão falar do sacerdócio de todos os crentes. Nós não podemos orar uns pelos outros, ministrar uns aos outros, ler as Escrituras, orar, falar com Deus? Claro que podemos, claro que devemos, inclusive. Mas isso não nega o fato de que ao longo de toda a Bíblia, Deus tem separado pessoas para tarefas específicas. Você tem os sacerdotes no AT, você tem os apóstolos no NT, e estes abençoaram o povo de Deus, ou declararam a bênção de Deus sobre o povo de Deus. Os sacerdotes fizeram no Antigo Testamento, os apóstolos fizeram no Novo Testamento, o próprio Jesus, quando ascendeu aos céus, se despediu de seus discípulos, os abençoando. Então, é justo e é razoável que o ministro termine o culto declarando a bênção de Deus sobre o povo de Deus. A bênção é de Deus, é declarada por um ministro de Deus e ela é declarada sobre o povo de Deus. Da mesma forma que ao início do culto nós oramos, invocando a presença e a assistência de Deus para aquilo que vamos fazer para Ele, é completamente apropriado que ao final do culto nós também peçamos a bênção dele na despedida. Por que não contar com a bênção de Deus voltando para casa, para os desafios do mundo, para aquilo que vamos enfrentar na semana? Então é uma bênção de despedida. Vão sob a bênção do Senhor. A bênção dos apóstolos, ou a bênção apostólica ao final dos cultos, é a bênção de Deus declarada por um ministro de Deus sobre o povo de Deus. Agora eu quero pedir uma atenção especial para você. É a campanha Natal Solidário com a missionária brasileira no Paquistão, Danessa Meira. É uma campanha muito simples, mas de muito valor para aquelas crianças que são atendidas nesse projeto. Um orfanato onde abriga 200 crianças. É um trabalho lindo. Dá uma olhadinha nesse vídeo e deixa Jesus tocar seu coração. Olá, graça e paz, missionária Dan aqui do Paquistão. Olá, paz Senhor Jesus, aqui missionário Pastor Silvano Iqbal do Paquistão. A gente está aqui para um momento muito especial para convidar vocês para participar da celebração de Natal, junto com as nossas crianças aqui do projeto. São 200 crianças que a gente tem aqui e a gente quer fazer uma celebração muito especial juntamente com você, quer que você acompanhe aí pelas lives. E nesse momento você pode abençoar a vida de uma dessas crianças com um valor de R$50 para que elas possam receber um presente, um bolinho, um super almoço muito, muito especial. E a gente conta com vocês todos aí, através do Pix que aparece aqui para vocês. Envie sua oferta de amor. Envie uma mensagem para nós nesse número que você está vendo aqui. A gente quer te conhecer e te convidar, te mandar um link especialmente no dia dessa celebração, para você poder ver o que Deus está fazendo aqui na nação do Paquistão. 4 de dezembro será essa festa, essa celebração, porque o Natal no Paquistão começa dia 1º de dezembro. Então a gente pede a vocês que desejam abençoar, que enviem esse valor para nós, assim possível, para que a gente possa preparar tudo o que é necessário para essa celebração. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. E por falar em solidariedade, tem uma campanha permanente, que é a campanha de doação de alimentos da missionária Tânia Leal aqui em Petrópolis. É uma campanha que existe há muitos anos, onde pessoas recebem o pão espiritual e, claro, o pão para o alimento físico. Então, se você puder, seja 1 quilo de alimento não perecível, um pacote de biscoito, ou, se você puder, uma cesta básica, aquilo que o Senhor tocar o seu coração, participe. Você pode entregar na Assembleia de Deus de Washington Luiz, na portaria, ou ainda aqui no edifício Vitrine, na TV Correio da Manhã. Participe, doe. Você vai se sentir muito bem, porque tem pessoas precisando e um pouquinho que você fizer já ajuda e muito. Participe desta campanha. Agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco você vai conhecer, quem não conhece, vai conhecer a missionária Tânia Leal, porque nós vamos rever um bate-papo muito gostoso, muito feliz sobre fé. É o Mulheres de Fé desta terça-feira. Já depois do intervalo. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita,
mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz, e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. E é isso, eu já volto com essa linda, com a missionária Tânia Leal. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço nesse convite honroso, estar aqui nessa tarde com você, né, poder estar com esse povo, já cumprimentando vocês, tá? Desejo uma tarde abençoada para cada um que está nos assistindo. Tânia, olha só, aqui o nosso espaço é para falar de fé, então vou te deixar bem à vontade. Se você quer contar... Para quem não sabe, a irmã Tânia é missionária também, já fez trabalho em vários países. Então fica à vontade se quiser contar um testemunho para, né, para reforçar a fé de quem está fraca, se quiser trazer uma palavra. A gente fala 10 minutos, mas a gente sempre dá uma esticadinha, porque é muito bom falar das coisas do Senhor, né? Sim. E estamos todos felizes aqui, eu e toda a produção do programa, em recebê-la. E, claro, tem muita gente que está assistindo de casa, tem gente assistindo pelo celular, laptop, computador, tem gente assistindo... a gente não sabe quem nos acompanha, se está no site, se está no YouTube, se está no Facebook, mas o importante é que a palavra nunca, né? Não, nunca volta vazia. Nunca volta vazia, ela vai chegar e vai preencher o coração de alguém aí, e a gente fica feliz por isso. Amém. Qual câmera que eu olho? Pode ser aquela. Aquela. Então... Eu ouvi na semana passada, eu assisti, né, a programação, foi a abertura, né? E você perguntava para a Delma o que era fé para ela, né? É uma palavrinha tão pequenininha, mas tão significativa, né? É tão significativa que a Bíblia diz que é o justo pela fé viverá. Então eu só vou ter vida em Deus se eu tiver fé em Deus. Então o que é fé para mim? Fé é você crer no invisível. Você crê naquilo que você não está vendo. E quando é que a minha fé começa a ser gerada? Quando eu ouço a voz de Deus. Por que é crer no invisível? Alguém está vendo Deus? Ninguém vê Deus. Lá no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 24, vai dizer que Deus é espírito e que importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Espírito, no grego, pneuma, aponta para o sentido de vento,
brisa. Você vê o vento? Não, você ouve o sonido do vento. Você vê as atividades do vento, uma folha que voa, uma cortina que balança. Se o vento é mais forte, uma árvore, um sonido mais forte. Porém, o vento a gente não vê, né? Assim também Deus. Nós não vemos Deus, mas nós ouvimos a sua voz. Nós vemos a sua ação, a ação de Deus na vida daquele que crê. Então, fé é realmente você crer no invisível e a sua fé começa a ser gerada quando você ouve a voz de Deus. Por isso Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Glória a Deus por isso, né? Ouvem a minha voz e me seguem. Aí eu fico pensando, o nosso Deus, ele está vivo. E quem está vivo fala. Porque até pessoa muda, ela tem sua forma de se expressar. Não é verdade? Então, quem está vivo fala. Eu estava pensando sobre isso. Se você abrir o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, no primeiro capítulo de Gênesis, 9 vezes você vai encontrar a expressão, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. 9 vezes em um capítulo só. E disse Deus, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Verdade. Aleluia, a gente fala, começa a sentir a presença do Senhor, né? E para mim especialmente, ouvir a voz de Deus é para lá de significativo. Porque a minha vida cristã, minha vida de fé cristã, começou aos 29 anos, hoje eu tenho 68 anos, e ela começou aos 29 anos, exatamente quando eu ouvi a voz de Deus. A minha fé em Deus, a minha fé em Jesus Cristo, passou a ser eficaz, digamos assim, passou a ser viva, quando eu ouvi a voz de Deus. Naquela época eu tinha 29 anos e meu casamento tinha acabado. Eu estava muito deprimida, depressiva, sofrendo de depressão, havia sofrido muitas perdas, então havia sofrido perdas financeiras, perdi amigos, perdi a saúde espiritual, emocional, física, sofrendo de depressão, de síndrome do pânico, de úlcera nervosa, de bruxismo, tem coisas que eu até esqueço. Não, fumava demais, era hipocondríaca. Eu não tinha um dia que eu não entrasse numa farmácia e que eu não entrasse numa lanchonete para comprar cigarro e para comprar remédio. Misericórdia. E Deus me conhecia, como eu sei que Ele conhece você também que está nos assistindo aqui nessa tarde. Não é verdade? Ele também conhece você que está nos assistindo nessa tarde. Eu sei que o meu testemunho de conversão a Jesus Cristo pode ajudar você. Com certeza. Com certeza, né, Beth? Vai ajudar alguém que está nos assistindo agora ou que vai nos assistir mais tarde. Isso. Né? E naquela época eu morava em Belo Horizonte, agora eu estava separada, naquela época nem tinha divórcio ainda, era desquite, não estava desquitada, com uma filha de 6 anos para criar e completamente desestruturada, emocionalmente, fisicamente. Eu não queria mais viver. Eu não via uma saída para a minha vida. Na verdade, eu não via aquela luz que a gente fala no fundo do túnel. Ai, você não tentou nada? Tentei muitas coisas. Fiz 10 meses de terapia, né? E fazia muitas promessas, devoções. O que me dissessem, ó, faz que isso vai ser bom, que vai resolver, eu fazia. Porém, às vezes tinha um paliativo ou outro, mas mudança, a luz no fundo do túnel, aquela esperança, eu já não tinha mais esperança. E nós não podemos viver sem esperança, porque, aliás, até a esperança é um trampolim para a fé. Porque como eu vou crer naquilo que eu não espero? Não é verdade? Como que eu vou crer em alguma coisa que eu não estou esperando mais? Sim. E eu não tinha mais esperança nenhuma. E eu pensava, realmente, o melhor para mim é eu morrer e minha filha vai ser criada pela minha família. Era o que eu pensava. Porém, um dia Deus enviou a minha casa, como está nos enviando a sua casa nessa tarde, não é verdade? Sempre tem um canal. Sempre tem um canal, né? Deus enviou a minha casa 2 missionárias, eu morava em Belo Horizonte, era uma mineira e uma boliviana. E elas entraram na minha casa e começaram a falar do amor de Jesus para mim. Eu achei interessante, Beth, elas não falaram de religião,
Porque se falassem, eu ia dizer, não, eu não quero, eu já tenho a minha religião. Elas não falaram de religião, sabe? Elas falaram simplesmente do amor de Jesus. Que o amor de Deus é tão grande que Ele abraça as nossas dores. Ele toma para Ele as nossas dores. E Ele nos livra das nossas dores. E elas falaram assim com uma propriedade tão grande. E eu não sei se é porque também eu estava muito carente, muito só, né? E eu acreditei no que elas falaram. E no final daquela conversa, elas perguntaram se eu queria aceitar Jesus. Ó, qual é a pessoa religiosa que não quer aceitar Jesus, né? Qual o religioso que não quer Jesus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem não quer? E eu disse, eu quero aceitar Jesus. Mas eu estava longe de entender o que era aceitar Jesus. E elas, então, ficaram alegres, fizeram uma oração por mim que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Foi a oração mais linda que eu ouvi na minha vida, porque eu não estava acostumada a orar. Eu fazia as minhas preces, as minhas devoções, né? Mas na verdade, elas me apresentaram para Deus. Elas falaram de mim para Deus. Elas contaram os meus problemas para Deus. E fizeram aquela oração e foram embora. Mas quando elas foram embora, eu fiquei mais ansiosa ainda. E comecei a andar para um lado e para o outro da casa, fumando. Para um lado e para o outro, fumando. Até que num dado momento, eu joguei aquele cigarro fora e fui para o meu quarto, me ajoelhar e falar com Deus. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Embora eu fosse uma religiosa, mas há 38 anos atrás, eu me ajoelhar e falar com Deus, isso nunca passou pela minha cabeça, até porque eu achava que Deus era muito importante para que Ele parar para me ouvir. Realmente Ele é muito importante. Ele é a pessoa mais importante da face da terra, nos céus e na terra. Só que Ele é tão bom e tão humilde que Ele se inclina para me ouvir e para te ouvir também. E aí, Beth, eu comecei a falar com Deus. Eu nunca tinha falado com Deus. E eu falei, olha Deus, sabe Deus, aquele dia. Olha Deus isso, Deus aquilo outro. E num dado momento eu lembrei que eu tinha uma Bíblia. Só que eu nunca tinha lido a Bíblia, porque eu achava que Bíblia era uma coisa para sacerdotes, padres, teólogos, não para mim, uma leiga no assunto, né? Então, mas eu corri lá, peguei aquela Bíblia, abri e li. Eu estou falando que como que a minha fé começou a ser gerada, né? Sim. E quando eu abri, eu li assim, filha. Puxa, poderia estar escrito filho, né? Mas não, estava escrito filha. E quando eu falei assim, filha, aquela voz ecoou dentro do meu quarto. E agora não era mais eu lendo, eu lia, mas era como se uma outra voz saísse de dentro da minha boca. E aquela voz ecoava no quarto. E eu li assim, em voz alta, aquela voz falando, filha, perdoados são os teus pecados. Maravilha. A tua fé te salvou. Vai em paz. Que lindo. Beth, eu comecei a gritar dentro do quarto assim, olha, meu Deus, fiz assim, Jesus é vivo! Jesus é vivo! E comecei a gritar, Jesus é vivo! Beth, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Nunca tinha ouvido um pastor falar. Eu não estou aqui falando de igreja, de religião, eu estou falando do encontro que eu tive com esse Deus vivo e verdadeiro. E daí, de lá para cá, são passados 38 anos, e ao longo desses 38 anos, a minha vida tem sido uma sucessão de ouvir Deus falar e seguir a sua orientação. Maravilha. Porque ouvir Deus falar é o princípio da fé. Agora, seguir a sua orientação é o que vai gerar o milagre. É o que gera o milagre. E de lá para cá, logo uma semana depois, as minhas irmãs me chamando para eu voltar para o Rio, porque eu sou carioca, né? Para eu voltar para o Rio, não fazia mais sentido eu ficar em Belo Horizonte, já que eu estava separada, sozinha com a minha filha e tal. E eu falei com aquelas irmãs, eu não sei o que eu faço, eu fico no Rio, fico em Belo Horizonte, volto para o Rio de Janeiro. E aí elas falaram assim, fala com Deus, Deus vai falar com você.
Aí eu, ai meu Deus, será que Deus vai falar de novo comigo? E aí eu novamente me ajoelhei e fui falar com Deus. E quando eu comecei a falar com Deus, eu tive um sono, assim de uns 2 minutos, 3 minutos, e naquele sono Deus me mostrou o mar. Deus tem suas N formas de falar conosco, né? E ali eu entendi que era para eu voltar para o Rio, porque Belo Horizonte não tem mar, né? E então, hoje eu olho e vejo assim, o que Jesus fez na minha vida, depois que eu ouvi a voz dele e que eu segui a sua direção, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus me libertou, né? Do cigarro, da hipocondria, né? Me libertou dos medicamentos. Hoje, aos 68 anos, eu não sofro de absolutamente nada. Acabei de vir do médico, eu fico até com vergonha, porque eles perguntam, você já teve diabetes? Não. Você tem tireoide? Não. Você, não. Você tem hipertensa? Não. Não. Tem Jesus no coração. Eu tenho Jesus na minha vida, e Ele cuida da minha saúde, Ele cuida da minha casa. E aí, quando eu era criança, eu tinha um sonho de escrever. Eu queria ser escritora. Aí o que aconteceu? Depois que eu me converti mesmo, que eu entreguei de verdade a minha vida para Jesus, o Senhor começou a me contemplar, porque Ele foi me curando, né? Me curou da depressão, da síndrome de pânico, do bruxismo, era uma coisa horrorosa, eu acordava com dor no maxilar, né? De tanto que rangia os dentes, né? Me curou da úlcera nervosa, me libertou do cigarro, do vício do cigarro, e aí Ele começou a me contemplar, sabe? E a primeira coisa que Ele fez foi me dar o dom de escrever. E logo depois eu ganhei uma coluna, um espaço eu lembro até hoje qual foi o primeiro artigo que eu escrevi, foi na época do impeachment do presidente Collor de Mello. E eu não sabia o que eu ia escrever, e Deus me deu um texto que está escrito no livro do profeta Isaías, que diz assim, Deus está sentado sobre o globo da terra. E eu falei assim, mas será que eu vou conseguir escrever? Naquela época não existia computador ainda. E eu comecei com a Bic, com a caneta Bic. E eu comecei escrevendo, e por incrível que pareça, eu não parava de escrever. Era assim, foi assim, ponto final. Quando eu li, falei, não fui eu que escreveu isso, não fui eu. E realmente ali Deus estava me dando o dom de escrever. Eu ganhei o espaço na Gazeta de Petrópolis, depois escrevi alguns anos para a Tribuna de Petrópolis, depois ganhei um espaço num jornal em Orlando chamado O Imigrante, escrevi algum tempo também para esse jornal. Aí Jesus me deu o dom de ensinar, que eu já trabalho no curso teológico desde 2002, né? O dom de evangelizar. Criei minha filha, que eu achava que eu ia morrer, né? E ela ia ficar por aí ao Léo, né? Ao Léo. Mas criei minha filha, hoje ela é dentista, casada, já tenho 3 netos, mora nos Estados Unidos, ela é pastora, o marido também é pastor. E Deus fez uma obra tão grande na minha vida, tão grande, depois que eu ouvi a voz de Deus. E logo depois também que eu me converti, uma amiga minha falou assim, encontrou comigo e falou assim, Tânia, você está tão mudada, o que aconteceu com você? Aí eu disse assim para ela, isso lá no Rio de Janeiro, né? Eu falei assim para ela, olha, eu tive um encontro com Jesus, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou comigo. Aí ela riu. Ela riu e falou assim, Deus falou com você? E achou aquilo assim um absurdo, né? Um absurdo. Deus falou com você? Eu falei, falou, Maria Helena, Ele vai falar com você também. Se você crê, você fala assim, eu disse para ela, você fala assim, Deus, como o Senhor falou com a Tânia, fala comigo também. Aí ela, tá bom, ela é uma mulher muito inteligente, casada com um pediatra, ela é professora de história, ela é muito inteligente. Aí ela falou assim, tá bom, e foi embora. Isso não me levou nem uma semana. Eu estava numa igreja, num domingo de manhã, ela me aparece lá chorando e dizendo assim, Tânia, Deus acabou de falar comigo. Foi a coisa mais linda. E ali ela entregou também a vida dela para o Senhor e ela está com o Senhor até hoje. Então, eu deixo essa palavra aqui, realmente, tem um corinho que fala assim, Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, aleluia. Não sei cantar não, esse dom eu não tenho. Ele é a luz. Também tu queria que Deus te desse tudo. Eu também posso ter todos os dons, né? Um de cada vez.
Mas Jesus Cristo, ele mudou o meu viver. E como ele mudou o meu viver, Jesus Cristo, não estou falando de religião, não. Religião não muda ninguém. Beth, você pode ter religião, porque Jesus não deixou nenhuma religião. Onde Jesus falava com o homem? Nas praças, na praia, nas casas, ele ia nos lares, onde tivesse alguém junto à fonte, onde tivesse alguém, ali Jesus se expressava. Nosso tempo já estourou. A irmã Tânia, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro com ela, gente. Tinha que ter um programa assim pra gente passar a tarde com a irmã Tânia. Mas não vai faltar a oportunidade dela voltar. E pra gente se despedir, com certeza, olha, eu já sinto pessoas em casa pensando assim, ó, acho que eu vou falar com Deus. Fala já mesmo. sinto isso. Fala mesmo. Então, irmã, muito, muito obrigada mesmo. A gente fica muito feliz. E tem um minutinho aí para deixar a mensagem antes de encerrar. Então, eu vou deixar essa mensagem. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração, não. Entrega de verdade o teu caminho para Ele, para Jesus. Confia nele e Ele vai mudar a tua sorte, como Ele mudou a minha sorte, Ele vai mudar a tua sorte também. Eu deixo essa palavra para o teu coração. Eu creio, e assim fez com a minha vida, né? Um dia eu também vou contar meu testemunho. Isso, tem que contar. Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Você que nos acompanhou de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes e, claro, aí pelo Brasil e pelo mundo, via internet. Muito obrigada mesmo. Estarei de volta, como eu digo, todos os dias. Se Deus assim permitir, se Ele quiser, estarei aqui amanhã. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.